Graça e paz, amados. Graça e paz a todos que estão assistindo aí. Nós estamos aqui reunidos para mais um estudo na Palavra de Deus. Eu quero convidar você para orar, para a gente introduzir nosso estudo. Pai, em nome de Jesus, abençoa agora, Pai, pelo Teu Espírito, o nosso entendimento, Pai, para que compreendamos claramente a Tua Palavra, Senhor. Abençoa quantos também haverão de assistir esse estudo, ó Pai, que a Tua Palavra seja disseminada, seja propagada, muitas pessoas possam compartilhar e serem edificadas, atraídas a uma vida de comunhão contigo, aproximadas a Ti, em nome de Jesus. E assim, Pai, elas estarão sendo abençoadas, estarão sendo feitas felizes pelo Teu poder e graça na Tua Palavra. Então, ó Deus, em nome de Jesus, eu rogo Tua bênção e também a nós que estamos aqui, Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, glória a Deus, todos que estão assistindo aí, né? Nós vamos começar fazendo a leitura bendita da Palavra do Senhor, do texto que está lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então veja, esse é o nosso ponto de partida hoje, essa palavra bendita do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo, que era um discípulo dele, um filho na fé, também um pastor do rebanho de Cristo, né? Alguém que foi vocacionado, alguém que recebeu a sagrada ordem. E Timóteo é, pelo Espírito Santo, através dessa palavra do apóstolo, chamado a se manter e se apresentar a Deus como obreiro aprovado, né? E eu quero falar justamente sobre liderança hoje. Quero falar para líderes como ser um líder aprovado no Senhor, né? O nosso objetivo é agradar a Deus, a quem servimos. Nosso coração precisa estar no Senhor, não pode estar nas coisas do presente século, né? Sobre isso, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, está escrito que nós devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Não quer dizer que a gente vai ser lunático, nem fora da realidade, né? Não. Mas quer dizer que o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos propósitos, objetivos, reflexões, elas partem das coisas celestes, né? Do reino inabalável de Deus. Então, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É o que o apóstolo Paulo fala, né? Então, o nosso coração precisa estar lá. E a gente, como líder, que somos chamados um líder, é alguém que está à frente, é alguém que é exemplo, alguém que é modelo no servir, né? Na humildade, no glorificar o Senhor e se esvaziar de si mesmo, né? Em um socorrer, né, ao próximo, nas suas necessidades, nas suas debilidades, na sua incapacidade, ignorância, por que não dizer, né, limitação de conhecimento. Então, nós temos esse chamado no Senhor, e esse chamado é para todo cristão. Todo aquele que conhece a Cristo, ele se torna um líder. Ele se torna um líder no seio da sua família, ele se torna um líder no meio da sociedade. Ele é chamado para mostrar o caminho em nome de Jesus, né? E nós, ainda dentro do rebanho de Cristo, nós somos chamados a sermos esses líderes. Amém? Amém. Então, esse é o fundamento. Nós vamos falar hoje sobre como ser um líder aprovado. E o ponto de partida principal desse nosso estudo, da nossa reflexão, é a importância do conhecimento, a importância do estudo,
a importância que Deus dá para que a gente continue estudando. Aí alguém pode dizer assim, mas eu sou uma pessoa que não tive estudo secular, eu não tive a oportunidade de ter uma formação superior, acadêmica. Né? Alguém pode até pensar assim, ou eu sou uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, eu só tenho uma leitura. Né? Então, independente da sua condição, a palavra do Senhor, ela chama todo aquele que está em Cristo a estudar. Interessante, né? E aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Aprovado. Então, nós precisamos de uma aprovação de Deus. E eu vou falar que um dos critérios que Deus usa para a nossa aprovação é o conhecimento da verdade, o conhecimento da sua palavra. E a gente precisa estudar. Precisa estudar. O apóstolo Paulo ele vai dizer a Timóteo, por exemplo, Timóteo, você sabe as sagradas letras. E elas têm o poder de tornar você sábio para a salvação pela fé que é em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então ele sai mencionando, né? Para a correção, para a educação do homem de Deus, na justiça de Deus, para que ele possa praticar toda a obra de Deus, toda a vontade de Deus. Então a Escritura tem esse poder e nós somos chamados a estudar a Escritura. Então a gente vai dar um breve passeio nas Escrituras, ok? Quero convidar todos vocês que me acompanharam até aqui a continuarem, a curtirem, a compartilharem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né, para que a gente propague essa palavra. Então, nosso amado irmão Heleno, que está aqui ao meu lado, glorifica a Deus pela vida de cada um dos amados que estão aqui nessa noite, viu? Por aquilo que Deus está fazendo e vai fazer muito mais nas nossas vidas. Amém? Então, nós vamos ler, Heleno vai ler Mateus 5, versículo 1. Okay? Vamos estar atento à leitura bendita da palavra. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Amém, exatamente isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Né? Esse texto aí, esse é o versículo 1. Termina, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então faltou o versículo 2. Então eu esqueci de pedir para tu ler o versículo 2. Vamos acompanhar o versículo 2 agora. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Pronto, aí o 2 é exatamente isso. E ele passou a ensiná-los. Jesus viu as multidões, subiu ao monte, e passou a ensinar aos seus discípulos. Né? O texto, alguns eruditos, alguns estudiosos da palavra, dizem que Jesus viu as multidões de uma forma atemporal, de uma forma além do espaço, também além do tempo do espaço. Ele viu as multidões, ele não viu uma multidão, ele viu as multidões sobre a história da humanidade. E fazendo isso, ele subiu ao monte, com ele os seus discípulos, diz o texto, e ele, assentando-se, passou a ensiná-los, a ensinar não às multidões, a ensinar aos seus discípulos que o seguiam. Né? Então, o texto mostra que Jesus ensinava. Interessante, Jesus pregou para multidões, em várias ocasiões ele pregava a multidões, mas para os discípulos ele ensinou. E para os discípulos, ele mandou que os seus discípulos fizessem discípulos como? Ensinando. Né? No final dos evangelhos, você vai ver Mateus e Marcos dizer o quê? Ide, está lá em Mateus, né, 28, ide, façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, um líder, ele é feito através do ensino. Glória a Deus.
Vejam só, eu vou dar aqui um exemplo de dois grandes apóstolos, dois grandes servos do Senhor. Não estou diminuindo um em detrimento de outro de forma alguma. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi um homem muito ungido, de muita fé, né? Um grande servo de Deus, fiel ao Senhor. Deus fez grandes coisas com ele. Através do ministério dele houveram curas. Pessoas foram libertas de possessões, né? Milhares de vidas foram alcançadas. Mas Pedro, ele gerou poucos líderes. Você olhar para a Escritura, você vai ver o ministério de Pedro e de Paulo. E Paulo, na Escritura, ele gerou muitos líderes. Porque Paulo era uma pessoa que, diferentemente de Pedro, ele se dava ao conhecimento. E a gente olha para a vida de Paulo e vê Deus preparando Paulo para que Paulo fosse um formador de líderes. Interessante. Pedro, segundo a história, era uma pessoa que ele não tinha leitura. Apesar de Pedro falar hebraico, que era a sua língua nativa, o grego, que era uma língua como se fosse o inglês hoje no mundo, né? Falar o latim, que era a língua do Império Romano também. Apesar disso, Pedro ele não escrevia. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que Pedro não sabia escrever. Existem duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta, que foi escrita por João Marcos, que era discípulo de Pedro, foi discípulo do Senhor Jesus também, mas quem escreveu as duas cartas de Pedro, ditada por Pedro, foi João Marcos, que também escreveu o Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Mateus e Marcos tem muito do apóstolo Pedro, mas o apóstolo Paulo ele escreveu várias cartas, inclusive cartas a vários pastores, vários líderes, né? A Timóteo, a Tito, a Filemon, a vários líderes. Então, isso eu só estou citando assim os que têm epístolas diretamente escritas para eles, né? Mas tantos outros são mencionados também nas próprias epístolas, que foram líderes, que foram gerados por Paulo. Então, o conhecimento ele tem uma importância muito grande. E você vê Jesus Cristo ensinando os seus discípulos para formar neles líderes. Agora a gente vai para o segundo texto, que é Mateus 22, 29. Quem vai ler é o nosso amado irmão Raul. Acompanhe aí atentamente. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então vejam a palavra de Cristo aqui, o Senhor Jesus Cristo dizendo, né, aqueles homens que estavam laborando em erro, né, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a falta do conhecimento das Escrituras acarreta também a falta do conhecimento do poder de Deus. E vice-versa, porque quando nós conhecemos o nosso Deus, nós vamos procurar mais daquilo que Ele se revelou, daquilo que Ele é, conhecer mais de quem Ele é, né? E aí Jesus Cristo, eu gosto também muito da edição revista e atualizada, que diz assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, muitas vezes nós estamos errando por falta de conhecimento da Escritura e do poder de Deus. O conhecimento, ele é importantíssimo para quem está liderando. Para quê? Para que as nossas decisões como líderes, né, como conselheiros, que vocês são em nome de Jesus, né, que o Senhor tem forjado isso em vocês também, porque a gente está caminhando junto para a glória dele. Então, é preciso que os nossos conselhos não se basiem na nossa emoção, porque eu quero muito que isso aconteça. Não é o querer, mas é os princípios do reino que tem que estabelecer no nosso coração. Então a gente tem que pensar com a mente da palavra, a mente do reino, e as nossas emoções serem afetadas por isso, né? E a gente não tomar decisão por egoísmo, por vontade própria, por uma questão de opinião particular,
mas as nossas opiniões, nossas decisões precisam ser norteadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua palavra. Não são duas coisas diferentes, né? Deus revela quem Ele é, revela o que Ele deseja, Ele nos direciona através da sua palavra, e a sua palavra revela quem o nosso Deus é, né? A gente vai passar agora para o texto de João, que também nessa mesma linha de pensamento, né? Para o líder aprovado, como ser um líder aprovado, a importância do conhecimento para termos essa aprovação. Então, continue aí, no final nós temos grandes coisas ainda da parte de Deus para o coração de quem estiver acompanhando aí, em nome de Jesus. Vamos agora a João 5,39. Nosso amado irmão Cláudio vai fazer essa leitura. Examinais as Escrituras, porque julgas ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor aqui, o verbo está no imperativo, né? Ele realmente está direcionando a igreja, os seus discípulos, a examinar. Examinai as Escrituras. Examinar é mais do que dar uma simples olhada, né? Examinar é uma olhada com bastante atenção, com bastante cautela. Fazer um exame, não é uma vista grossa, né? Não é dar uma olhada rápida. Um exame já traz a percepção na sua semântica da minúcia, né? Da minúcia. Então, Jesus está mandando que nós, como seus discípulos, sejamos minuciosos, que a gente examine realmente as Escrituras. E aí está o porquê, né? Ele diz, examinar as Escrituras, por quê? Porque julgaste ter nelas a vida eterna. Então, nós recebemos a vida de Deus, a vida eterna, essa palavra aí que é traduzida no nosso português por vida, é zoe, é a vida de Deus. A vida de Deus, ela nos é comunicada através das Escrituras. Examinar as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna, a vida de Deus. Então, para que a gente tenha sucesso, a gente vença as lutas, a gente vença os momentos de tristeza, de tribulação que nos assaltam, né? Para que a gente tenha vitória, a gente precisa nas Escrituras, porque nelas está a vida de Deus para nós, né? Porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam ao meu respeito, disse Jesus. Então, as Escrituras, que é a vontade do próprio Deus revelada, ela vai fazer com que a gente tenha testemunho de quem é o nosso Senhor Jesus. E esse testemunho, ele fortalece, ele revigora a nossa fé. Então, por exemplo, quando a gente examina a Escritura, a gente vê profecias que estavam além de um controle humano de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui como homem, e elas se cumpriram literalmente. Então, à medida que eu tenho essa certeza, isso aí me dá certeza também de que as que se faltam cumprir ainda serão cumpridas. Isso acrescenta a minha fé, não é? Quando eu olho e conheço quem é Jesus, eu vejo a sua obra através da palavra dele revelada, e eu vejo que isso só realmente coisa de Deus, né? Nicodemos chega para Jesus e diz, mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Então, quando a gente conhece Jesus, Nicodemos ele estava testemunhando isso, e conhece as Escrituras. Nicodemos era um mestre, né? Então, a gente começa a entender que as coisas são espirituais, né? Vem de Deus. Aleluia. E a nossa liderança, nós somos chamados para crescer nesse conhecimento. Nós precisamos conhecer cada vez mais quem é o nosso Deus, como Ele opera, as leis espirituais que são superiores, né? Amanhã que estiver na igreja, se Deus permitir, eu vou estar falando sobre essas leis espirituais, que elas sobrepõem a todas as outras leis que existem no universo, as leis da física, as leis da psicologia, da sociologia, as leis das nações, né? As constituições das nações.
todas as leis da fisiologia, elas estão abaixo de algo superior que é a lei espiritual. E a gente, quando conhece o coração do nosso Deus, como as coisas acontecem, nós somos capacitados pelo próprio Deus a operar num nível muito superior. E Deus, Ele nos dá vitórias através disso. Então, o próximo texto que nós vamos ler agora é em Provérbios. E eu peço que vocês acompanhem com bastante atenção essa palavra bendita. Nosso amado irmão João Epaminondas vai fazer essa leitura. Vamos estar atentos. Provérbios capítulo 4, versículos 7 e 8. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda a palavra do Senhor apresenta aí pra gente, né? A gente deve estimar a sabedoria, adquirir ela com tudo que possuímos. E a palavra termina com uma promessa tremenda aí, dizendo que ela vai nos exaltar, né? Então, imagine a importância. Quando eu estava meditando sobre essa palavra hoje, eu sou uma pessoa que me envolvo com a palavra de Deus. Eu sou difícil, eu costumo dizer que sou difícil de chorar com dor física, com problema, mas com a palavra do Senhor eu sou uma manteiga derretida, né? Como diz o nordestino. Então eu estava meditando isso aí, rapaz, que coisa tremenda. Coisa tremenda. E dizendo: Senhor, e como eu preciso mais e mais estimar a sabedoria. No capítulo 1 de Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor não é medo, é a reverência, é o zelo, é o respeito a Deus, né? Então, é uma viva fé. E quando a gente tem esse zelo, essa sabedoria, ela se desenvolve em nós. Ela se desenvolve em nós. E o mundo hoje até deturpa. Satanás, ele gosta de deturpar as coisas para que as pessoas não entendam. Elas permaneçam na sua cegueira. Então, o que é a sabedoria? Rapaz, fulano de tal é muito sábio, já vi esse fulano, a sabedoria dele. Na verdade, as pessoas estão falando de alguém que anda com malícia, né? Tirando vantagem, né? E as coisas de Deus não existem isso, né? Então, a sabedoria é algo muito superior à malícia, à perversidade, a tirar vantagem sobre as circunstâncias alheias, né? Deixando o outro em situação de injustiças, fazendo o outro passar por injustiça. Isso não é sabedoria. Isso é tolice, né? Isso é burrice. Então, o mundo, o que é que Satanás faz? Troca e inverte as coisas. E a sabedoria, ela nos conduz à vitória, ela nos conduz a ter uma vida aprovada por Deus, uma vida bendita, uma vida que o próprio livro de Provérbios diz: a bênção do Senhor é quem nos enriquece todo sentido, em saúde, em paz, em alegria, né? E não traz pesar, né? Então, o texto ele vai nos dizer aí, que foi lido há pouco, que nós devemos adquirir tudo que possuímos. E, amados, quantas vezes nós temos lido a palavra, quantas vezes nós temos lido bons livros, livros que trazem-nos para a palavra. Você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer a Timóteo, quando ele estava preso, e a demais discípulos dele: olha, manda para mim, traze os livros. Né? Ele estava precisando. Então, por que é que a Escritura registra isso? É porque tem um valor, né? Tem um valor. E quanto mais a gente adquire conhecimento, mais, fundamentalmente, o conhecimento da palavra de Deus, mas todo conhecimento. Então, por exemplo, digamos alguém que conheça muito da palavra, mas tenha pouco conhecimento da nossa língua portuguesa. Então, essa pessoa, ela não deve
ficar acanhada em pregar, não. Ela deve pregar, porque conhecimento fundamental é da palavra de Deus, de quem é o nosso Deus. Agora, algumas pessoas não vão ouvi-la, porque ela não tem um português desenvolvido, ela erra muito no português. Então, infelizmente, o homem sem Cristo ele é preconceituoso. Então, o que ele vai achar? Que a gente não tem nada a oferecer porque nós não temos um português de uma gramática refinada. Eu digo assim, quem entende, né? Então, por exemplo, o ministro, o líder, ele deve também estudar a sua língua, outras línguas, né? Aí, saber, ter um conhecimento das coisas, das leis, a lei civil, né? A gente saber, você tem conhecimento sobre o que estão fazendo aí, o que tem acontecido no Senado, o que tem acontecido na Câmara Federal, né? As leis que eles querem aprovar, que eles têm aprovado. Então, você tem um conhecimento disso. Eu não estou colocando aqui, não quero colocar peso para ninguém, mas estou dizendo assim, que é importante, né, a gente procurar conhecer as coisas, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Mas o conhecimento fundamental é o conhecimento da sabedoria que vem de Deus, né, da palavra de Deus. Então o texto diz que a gente deve adquirir com tudo que a gente tem. Imagine, a gente vai para um passeio com a família, final de semana, ou com alguns amigos, e a gente vai numa lanchonete, no McDonald's, no Habib's, né, no Bob's, sei lá, no Subway, e por aí vai, uma loja dessa, né? E um fast food desse, e aí a gente paga R$50, R$70 por um lanche. E a gente entra numa livraria e encontra um livro de R$20, R$30, e a gente acha muito caro isso aí, né? A gente encontra uma Bíblia com edição diferente, R$40, R$50, não, isso era muito caro. Interessante como às vezes os valores do mundo acabam nos contaminando. E a gente precisa realmente adquirir, o texto diz, adquire com tudo que tens, né? Às vezes a gente pede de estar ouvindo uma boa ministração da palavra de Deus para assistir, talvez, eu estou falando assim, não de nós aqui, mas estou falando de modo geral, para assistir uma novela, para assistir um filme, assistir um programa, um telejornal, e a gente deixa de estar meditando na palavra, de estar lendo um bom livro de um autor, de um grande servo de Deus, né? A gente deixa de estar ouvindo uma ministração da palavra, uma pregação. Então o texto manda a gente adquirir tudo que temos. Vamos para o próximo texto aqui ainda em Provérbios. Nosso amado irmão Berg fará essa leitura. Provérbios, capítulo 4, versículo 9 e 10. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Amém. Glória a Deus. É a continuação do que o amado irmão João leu. O texto aí continua as promessas, né? E diz que nos dará um diadema. Como é que está escrito? Um diadema de graça. Um diadema de graça. Né? Ou seja, um diadema é uma coroa de favores. Graça é favor que a gente não merece. Então, nós seremos coroados com favores que nós não merecemos. Veja só que coisa tremenda, né? Um diadema de graça nos será dado. A sabedoria, ela tem esse poder. Então, se apegue à palavra da sabedoria. E para a gente ir para uma parte mais importante, né? Sedimental, e tudo isso que a gente está construindo aqui, eu gostaria que a gente meditasse agora em Oséias 4, versículo 6, é um texto bastante conhecido da igreja, mas existem muitos detalhes ali que você provavelmente não conhece e fala tremendamente ao teu coração. Então, eu vou pedir que o nosso amado irmão Alexandre, o diácono Alexandre,
faça-nos essa leitura, acompanhe com atenção, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja aí que é algo muito forte que está sendo dito aí, né? Primeiro diz que o meu povo está sendo destruído por falta de quê? De conhecimento. Né? Então, eu vejo, às vezes, no meio do povo de Deus, comunidades cristãs, e pessoas que realmente entregaram sua vida a Jesus, atitudes que qualquer incrédulo, qualquer incircunciso, qualquer ímpio tomaria. E onde está o problema? Porque a vida não foi entregue a Cristo? Não, às vezes não. Mas às vezes está justamente no que está acontecendo com a vida dessa pessoa depois que ela entregou a vida a Cristo. Porque quando a gente entrega a nossa vida de verdade ao Senhor Jesus, nós não somos instantaneamente arrebatados. Então, existe um propósito para o qual nós estamos aqui. E esse propósito é sermos líderes em Cristo. É mostrarmos ao mundo o caminho em Cristo. Liderar é mostrar o caminho. Né? É servir. Né? Então, o conhecimento, ele tem o poder de preservar o povo. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus Cristo, ele lamenta, uma das ocasiões que ele lamenta sobre Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, né, que matais os meus profetas, né, os meus enviados, tudo, e depois ele diz assim: quantas vezes eu vos quis aninhar debaixo dos meus braços, como uma galinha ajunta debaixo dos braços os pintinhos. E aí, dentro desse contexto todo, ele também chega em outra ocasião a dizer assim: esse povo sofre como ovelhas que não têm pastor. Interessante, as ovelhas, elas não são tocadas como gado. O boiadeiro, ele vai atrás tocando, né? Às vezes ferindo o gado, oi, tangendo e gritando. As ovelhas não, o pastor, ele vai à frente, ele chama as ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Eu as chamo pelo nome e elas me seguirão, não seguirão um estranho. Então, o pastor, ele vai à frente do rebanho. Interessante. E agora, aqui e acolá tem uma ovelha rebelde, que os pastores antigamente até tinham que quebrar as pernas da ovelha rebelde para ela não pôr a perder o rebanho. E durante o tempo que aquela ovelha estava com a perna quebrada, ficava no braço dele até aprender a lição, né? Mas o pastor, ele vai à frente. Então, o texto diz que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. E aí, veja só, a sentença seguinte, dentro desse versículo 7, que não é muito conhecido, como o início do versículo é conhecido. A continuação diz: porque me rejeitasse, porque rejeitasse o meu conhecimento, também eu te rejeitarei para ser de sacerdotes. Rejeitarei a ti e os teus filhos. Essa rejeição aí não quer dizer nem em relação à salvação. Quer dizer a rejeição como líder, tal qual um líder. Nós não podemos julgar e condenar, por exemplo, Saul, mas o que fica muito claro na Escritura é que o reinado passou da mão de Saul para a mão de Davi, porque Deus rejeitou Saul como rei. No momento que Saul deixou de amar a revelação de Deus, a vontade de Deus, e começar a tomar decisões baseadas no seu eu. Então, o grande problema, muitas vezes, que acontece em comunidades cristãs também, no meio de liderança do povo de Deus, são líderes que começam a atuar, a operar, não em submissão à palavra, aos princípios do reino, não em submissão à vontade do Espírito Santo, mas por sua própria vontade.
nos seus achismos. Então começa a se sentir contrariado por alguma coisa, e começa a gerar as obras da carne, como está lá em Gálatas 5, né? 15 em diante, as obras da carne, a discórdia, a dissensão, a facção, o partidarismo. E as pessoas acham até bonito discordar. Não é só uma questão de opinião, não. A discórdia, ela quebra a unidade do Espírito Santo. É diferente de você ter a sua opinião e você, no momento certo, no fórum certo, na ocasião certa, você manifestar a sua opinião. Agora, se a sua opinião está sendo frustrada, se você não está tendo voz, aí você tem em Cristo justiça e juízo para que a sua voz se faça ouvir. Né? Nada pode calar, é um direito que nós temos. Agora, a gente não pode também estar expressando a opinião de forma arbitrária, porque é muito tênue a diferença entre uma manifestação de opinião, uma crítica realmente para construir caráter, para construir valores, para construir projetos, do que algo que vai se tornar uma discórdia, uma dissensão, uma facção, um partidarismo, que são obras que a Escritura chama explicitamente de obras da carne, reprovadas, que são contrárias ao Espírito Santo. Então, esses valores todos, eles estão aí. E porque se rejeitou o conhecimento, Deus rejeitou esses homens para serem sacerdotes, para serem líderes. Veja só. Então, infelizmente, veja só quanto tempo Saul, o rei Saul, Raul não, graças a Deus, né? O rei Saul ainda passou reinando, mas o reinado já não estava mais debaixo, não era mais agradável a Deus. Ele passou um tempo ainda. Né? Então, existem pessoas que estão em posições, mas não estão aprovadas. Se a gente for em uma indústria, em grandes empresas, eu quero fazer essa ilustração ainda para trazer mais clareza. Imagine a gente visitar fábricas, grandes fábricas, indústrias. Não estou falando nem propriamente de empresa, porque existem vários tipos de empresa, né? Mas vamos falar indústria mesmo, de produção. Pega uma matéria bruta e transforma em coisas elaboradas. Normalmente existe um setor, principalmente as grandes indústrias, um setor de qualidade. E aquele setor de qualidade, ele vai fazer a averiguação final do produto. Vai ver se aquele produto está em qualidade ou não para entrar no mercado e levar o padrão, a marca, o nome daquela fábrica. Né? Para receber, por exemplo, a etiqueta do Inmetro, mas o ISO, mas eu estou falando da própria marca em si, como, por exemplo, HP, que não baterias, mas a HP que produz impressoras, máquinas fotográficas, né? Vários produtos eletrônicos. A Xerox, que hoje a Xerox se tornou tão forte que a gente até chama quase tudo que é o produto, as fotocópias a gente chama também de Xerox, né? Mas era uma marca. Por exemplo, a Fiat, a Ford, as marcas de carro, de roupa, quer que seja, né? Geladeira, GE, né? General Electric, General Motors, e por aí vai, né? GM, e por aí vai. Essas marcas, numa das fases finais da produção, tem aquele pessoal normalmente de jaleco branco, né? De luva branca, calça branca, e está ali, às vezes até com lupa, com outros equipamentos, para o quê? Para fazer um exame, para examinar a qualidade, para ir atrás de defeito. E muitas vezes tem uma caixa lá, que ali está passando a esteira, vamos pensar numa fábrica de celular. Então, o produto final, está passando ali os smartphones. E tem ali uma equipe que está ali examinando. Então, ele vai, tira um aparelho, examina, bota de volta na esteira e ele continua o processo. Vai, tira, examina, bota ali. Mas chega ele tira, examinou, não, vai para uma caixa, joga numa caixa. Que é também chamado de quê? De refúgio, né? Ali. Aquilo ali não foi aprovado. Não passou na qualidade. Teve algum defeito ali. Então,
a falta do conhecimento das coisas de Deus, não é que Deus vai ser mau, vai nos lançar no inferno, não. A gente precisa conhecer. E o essencial é a nossa vida em Cristo. Né? Agora, a partir daí, existem coisas que nós precisamos, valores que a gente precisa adquirir na nossa vida, para que a gente possa servir. São poderes, são qualificações. Tem um ditado no meio cristão, um ditado gospel, né? Evangelical, evangeliquez, e diz assim, que Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E eu digo que a escolha de Deus é soberana. Ele escolhe capacitado, ele escolhe não capacitado. Ele não despreza alguém porque é capacitado, não. Até porque, antes da gente conhecer a Deus, Deus já nos conhecia. A nossa história não foi só no momento que a gente passou a conhecê-lo e amá-lo e entregamos nossa vida a Ele. A nossa história é desde o momento que a gente foi gerado. Então Deus já nos conhecia, Ele já tinha um propósito na nossa vida. Agora, Ele de fato, Ele capacita os escolhidos. Independente dele já ser capacitado ou não, Ele continua capacitando. Né? E o Senhor nos chama, vocês estão aqui, porque o Senhor tem chamado. Eu tenho convicção absoluta disso. Né? Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós dependemos da graça do Senhor. Mas o chamado do Senhor em nossas vidas tem sido para esse crescimento. E Ele está nos capacitando. Então a gente precisa adquirir o conhecimento, como foi lido, né, no texto de Provérbios, com tudo que possuímos. Adquirir esse conhecimento da revelação de Deus, pedir ao Espírito Santo. Isso vem através da nossa vida de oração, de estudar a palavra. Se a gente não tem tempo para ler muitos textos da Escritura, né, uma parte longa, mas a gente sempre leia algo. Leia 1, 2, 3 versículos. Não, eu vou ler um versículo só 3 vezes ao dia, eu vou ler só posso ler um versículo por dia, mas você lê e fica ruminando como alguns animais, né? Que são ruminantes, eles se alimentam ali do pasto, depois eles ficam, vai para o primeiro estômago, depois vai para o segundo estômago, e vai e volta, e vai para a boca, ele mastiga de novo, fica ruminando. A gente tem que ficar ruminando a palavra, mastigando a palavra, mastigando. Essa palavra eu já conheço, mas o que é que essa palavra quer dizer? E hoje a gente tem muito recurso, né, para a gente estar examinando, conhecendo. Então Deus vai adquirindo. Eu tenho convidado a igreja, inclusive, a decorar a palavra. O povo de Deus, eles ensinavam seus filhos a decorar a palavra. Tem uma ordem lá em Deuteronômio, eu não vou ler agora porque o nosso tempo corre, né, hoje. Mas diz assim, estas palavras tu as inculcarás aos teus filhos, tu delas falarás, assentado em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, ou seja, o tempo todo a gente, sempre que tiver uma brecha, uma oportunidade, palavra do Senhor. E eu fiz um curso de memorização. Já estou me achando velho, porque isso já faz mais de uma década, já quase 2 décadas atrás. Para me ajudar também a memorizar a palavra de Deus no meu coração. Pela graça do Senhor, não é mérito meu, tem estado na palavra. Eu conheço muito, sei muito da palavra, muitos textos assim. E isso é maravilhoso porque, por exemplo, às vezes eu estou orando e o Espírito Santo traz um salmo, traz um texto no meu coração. Às vezes eu estou no meio de uma dificuldade, uma luta, um problema, o Espírito Santo vem e me faz lembrar. Então, vocês são chamados também a ministrar a palavra, né? Quando a gente vai conhecendo a palavra, o Espírito Santo vai lembrar, olha, esse assunto aqui você já estudou. Ele vai lembrar, não se preocupe. A tua memória, em primeiro lugar, ela é o Espírito Santo. E o Espírito, o nosso Espírito, que o Senhor também nos deu, ele não sofre de amnésia, ele não envelhece, ele não se cansa, ele não dorme quando a gente está dormindo. Nosso ser, porque nós somos Espírito, nós fomos feitos à imagem do nosso Deus. O que cansa e o que dorme é a nossa mente, a parte física, material, né, neurológica. Essa parte descansa, porque ela se tornou corruptível. Mas o Espírito que Deus nos deu, que foi feito quando a gente, né, nós somos regenerados em Cristo, então esse Espírito
Ele não se cansa. E quando o mundo estiver dizendo assim, não, mas a minha memória está ruim, em vez de você ficar confessando isso, você diga assim, não, a minha memória é o meu Senhor. O que eu preciso lembrar, mais importante na minha vida, o meu Senhor me lembra. Glória a Deus. Ainda que eu venha esquecer alguma coisa, ainda que eu sofra uma enfermidade, mas o meu Senhor me cura. O meu Senhor é minha cura, o nome dele é Yahweh Rafa. Então, você declara a palavra, você vai se apegando à palavra, isso vai gerando fé em você. E o poder do Espírito Santo em você vai trazendo cura, vai fazendo coisas. Você pode dizer assim, não, mas a minha fé é tão limitada. É isso hoje, mas continue semeando na fé. Continue crendo na palavra. Continue se alimentando. Então, a tua memória é o próprio Espírito de Deus. A ciência sabe hoje, se você só folhear um livro, você folheou um livro, existem processos de hipnose, quando a pessoa se submete a determinado estágio de consciência, de sugestão, ela pode ser direcionada a lembrar, ela em transe, lembrar o que é que está na página 279 do livro tal que você acabou de folhear. Diga o que tem na 13ª linha, 17ª linha. Aí a pessoa, mentalmente, com o livro fechado, por estar em hipnose, ela vai acessar e ela faz uma leitura e diz aquilo ali. Isso tem sido usado, por exemplo, em determinados casos onde testemunha não consegue lembrar a placa. Nos Estados Unidos tem sido usado. Em vários, então, existem muitos livros científicos, eu não estou falando aqui asneira, nem, que falam sobre isso. É um fato. Então, o nosso ser, ele grava tudo. Agora, por causa do pecado, a gente fica sem acesso a essas informações. Tudo que a gente ouviu está lá gravado, está guardado. Agora, pelo Espírito Santo, a palavra principalmente, a palavra, ele nos faz a gente lembrar. Pode crer nisso, não fique preocupado, eu não estou conseguindo reter, eu já chegar na segunda-feira, o que foi ministrado no último domingo, no grande ajuntamento, na grande celebração, naquele momento, o que foi a palavra ministrada? Não consigo lembrar. Mas você lembra, porque o Espírito Santo, não fique preocupado. Não, o Senhor é a minha lembrança. Está guardado aqui, eu tenho certeza, me transformou, faz parte de mim agora, a palavra do meu Deus agora faz parte de mim, porque eu recebi essa palavra e criei nela, eu aceitei essa palavra, então, no momento que eu aceitei, eu concordei com ela, ela se tornou parte de mim, e aí você está se capacitando em ser aprovado. Então, um líder, ele deve ter esse cuidado. Os sacerdotes estavam sendo ali reprovados, é como se Deus estivesse dizendo assim, você não vai continuar como sacerdote. E às vezes, amados, eu como um bispo hoje, eu me deparo com situações assim, ver em outros, meus pares, outros bispos que têm dioceses muito maiores do que a minha, muito mais antigas, né, territorial e tudo, que eles enfrentaram e enfrentam problemas com pastores, com líderes, porque esses líderes têm agido não segundo a palavra de Deus, não se submetendo, não dirigido pelos princípios do reino, mas às vezes dirigido por emoção, por opinião, que eu acho que está errado, eu acho que o certo é por aqui, né? E aí acaba gerando uma série de dificuldades para o avanço do reino entre os homens, né? E vindo essas próprias pessoas, às vezes, sem um próprio tropeço e uma barreira para o crescimento de muitas vidas, né? Então, agora, Jesus Cristo também disse, ai daqueles que encontrarem em mim motivo de tropeço e rocha de escândalo. Por quê? Algumas pessoas também, por andarem erradas, vão encontrar naqueles que estão vivendo os princípios do reino, vão encontrar um obstáculo para os seus interesses egoístas. Então, nós que somos chamados a liderar, às vezes vamos contrariar algumas pessoas. Nós não podemos abrir mão da verdade, dos princípios do reino, da direção do Senhor, por uma falsa paz, somente para ter uma paz com alguém que está andando fora da verdade. E aí, quando o apóstolo Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente, padecerá perseguições. Se você quiser viver da fé realmente, viver piedosamente,
você vai passar por dificuldades, né? Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, mentindo disserem todos mal contra vós, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os vossos pais, os profetas, que viveram antes de vós. Então, grandes servos de Deus já passaram por isso, nós somos chamados a viver isso. Isso vai vir perseguições externas do mundo, perseguições internas, né, da nossa família. E não é por maldade. Às vezes é justamente por não ter conhecimento. Meu povo sofre, meu povo perece por falta de conhecimento. E aí eu volto para o texto inicial de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro aprovado. Aleluia. E não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Então, que nós possamos avançar nesse conhecimento, né? Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Uma segunda-feira, início de uma semana. Às vezes a gente começa a semana já cansado das lutas mesmo, né? O começo já é puxado. E vocês estão aqui essa hora, a gente está aqui estudando a palavra de Deus, né? Hoje é terça-feira. Já não é mais segunda-feira. Muito obrigado. Mas é o início de semana, né? Até na terça-feira a gente está mais cansado do que na segunda. Então, e vocês estão aqui, glória a Deus, né? É porque a gente vinha se reunindo às segundas, né? E passamos agora às terças. Então, glória a Deus. Deus esteja abençoando cada um dos amados que estiveram conosco, que estão conosco. Compartilhe, divulgue, ainda amanhã, depois. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a palavra. Eu quero novamente abençoar aqueles que estiveram conosco aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer, porque a tua palavra, Senhor, ela revela o teu coração, ela vem do céu, ela nos abençoa. Ela é luz, ó Deus, para os nossos caminhos. Aleluia. Para que eles não sejam mais nossos, eles sejam teus, em nome de Jesus. Glorifiquem a ti. E, ó Pai, agora eu quero abençoar cada um que esteve ouvindo. Tu sabe as lutas, que hajam paz nesses corações, a paz que vem de ti, do teu reino, que haja, ó Deus, direção, que haja vitória, Senhor, que líderes sejam, ó Deus, despertados nessa palavra, ó Deus, e vidas se despertem para servir a ti de interesse de coração, ó Pai, para buscar os interesses do teu reino, para buscar o teu propósito, ó Pai, para se mover pelos princípios do teu reino, em humildade, ó Deus, em submissão ao teu Espírito, em nome de Jesus. E, ó Deus, eu abençoo com cura, eu abençoo, ó Deus, com avanço para o centro da tua vontade, ó Deus, com tendas que se alargam, ó Deus, fronteiras que se estendem. Eu abençoo, ó Deus, com vitória, cada um, ó Deus, que crendo recebe a tua palavra, em o nome de Jesus. Eu abençoo essas vidas, eu abençoo esses meus amados aqui, Pai, em o nome de Jesus. Assim é, Pai. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz que só Jesus pode nos dar. Glória a Deus. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam, estiveram curtindo, compartilhando. Deus abençoe vocês. Amém.